Nós reunimos aqui para acompanhar o Senhor Jesus no seu trajeto de dor e sofrimento. No caminho do Calvário, Ele, que é Deus, desceu ao nosso encontro para acompanhar-nos em nossos caminhos de dor e de sofrimento. O caminho do Calvário de Jesus é o caminho do Calvário de toda a criação. Por isso, hoje, ao acompanhar o sofrimento redentor de Jesus, acompanharemos também, motivados pela campanha da fraternidade, o sofrimento de toda a obra criada por Deus, que vive em desarmonia pela ganância do ser humano, todos. Bom Deus, neste caminho, com a criação, dai-nos cultivar em nós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus, nosso Filho amado e nosso irmão Redentor. Inspirai-nos a uma conversão integral, que seja também ecológica, e dai-nos o vosso Espírito, que tudo renova. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu corpo, coração, e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu corpo, coração, e deixa a luz do céu entrar. Leitor 1. Da carta aos Filipenses. Ele, existindo em forma divina, não considerou um privilégio ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante ao ser humano. E, encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Segundo leitor. O piedoso exército da Via Sacra é um exército de contemplação que nos ajuda a deixar crescer em nós o senhorio de Jesus Cristo, isto é, a deixar de Jesus seja aquele que é decisivo em nossas escolhas e opções. A Via Sacra nos ajuda a assumir nossa responsabilidade quanto à cruz de Jesus e quanto à cruz de toda a criação, livrando-o dos fardos pesados e tornando-as leves. Que este exército, iniciado agora, suscite em nós compromisso de transformação de nossa vida e de nossa sociedade, para cultivarmos e guardarmos a obra que Deus fez e confiou a nós. Todos, bom Jesus.
vós que sempre sempre combateste os os grandes e e pequenos pequenos detalhes da criação. da criação. Ajudai-nos a contemplar vossa cruz e as luzes da criação, ferida pela exploração desenfreada, e a nos comprometermos a cultivar e guardar a maravilhas que que Deus Deus nos confiou. confiou. Primeira estação. Jesus é condenado à morte. Nós os adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque por amor Pela vossa cruz, remides do mundo. Primeiro leitor do Evangelho de São Mateus. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se em conselho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. Tendo amarrado Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Então Pilatos soltou Barrabás e mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Hoje, nossas irmãs e irmãos de comunidades tradicionais são condenados à morte em seus territórios, com contaminação de suas águas e solos por mercúrio e outros rejeitos oriundos da mineração. Todos, Senhor Jesus, ensinai-nos a amar e cuidar da água e e do solo, solo, dádivas generosas de Deus Pai. Pai. A morrer crucificado, meu Jesus é condenado. por teus crimes, pecador, por teus crimes, pecador, pela virgem dolorosa, nossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Segunda estação, Jesus toma a pesada cruz nos ombros. Nós os adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz, remistes do mundo, do Evangelho de São João. E carregando ele próprio sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Hoje, nossos irmãos e irmãs tomam nos ombros, apesar da cruz, uma carga horária de trabalho que lhes impede de ter uma vida digna e plena. Muitas vezes, o desejo do lucro, que pretende imperar sobre a criação, subjuga também as pessoas a uma exploração laboral desumana. Todos, Senhor Jesus,
que o trabalho dignifique o homem o homem e a mulher sendo instrumento e de expressão expressão de sua de sua liberdade e e criatividade. Com a cruz é carregado e do peito acrabrunhado, vai morrer por teu amor, vai morrer por teu amor, pela Virgem dolorosa, nossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Terceira estação, Jesus cai pela primeira vez. Nós os adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa vida Cruz, remiste do mundo. do livro do profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem me comprazo. Eu pus sobre ele o meu espírito, e ele levará o direito às nações. Não clamará, não gritará, não se ouvirá lá fora a sua voz. Não quebrará o caniço encurvado, nem apagará o pavio que ainda fumega, mas com fidelidade promoverá o direito. Não vacilará, nem se dobrará, até implantar o direito na terra, e as ilhas aguardam a sua lei. Hoje, as notícias falsas e a negação da crise climática colocam irmãos e irmãs na escuridão da desinformação, dificultando a conversão ecológica e o empenho nas necessárias ações concretas para a superação da crise ambiental. Todos, Senhor Jesus, Jesus, que vossa palavra seja a luz e a força que que move movem as as nossas nossas ações ações no resgate ambiental ambiental por por meio meio de uma ecologia natural integral. Pela cruz tão oprimido, cai Jesus desfalecido, pela tua salvação, pela tua salvação, pela Virgem dolorosa, nossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Quarta estação, Jesus encontra sua querida mãe. Nós os adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. porque pela Porque pela vossa vossa Santa cruz Cruz remistes remistes o mundo. o mundo. Do livro das Lamentações, todos vós que passais pelo caminho, atentai e vede. Será que existe alguma dor igual à minha dor? Hoje, em nosso país,
Diversas famílias sofrem o luto da perda de entes queridos, cujas vidas foram ceifadas em um desastre ambiental. Como tudo está interligado no mundo, cada ação predatória deve ser considerada em suas consequências. Todos. Senhor Jesus, Senhor Jesus, ajudai-nos a enxergar a a natureza natureza como mãe generosa e a e a devolver devolver a ela o cuidado cuidado dispensado dispensado a a nós. nós. E Maria lacrimosa, vera em mim. De Maria lacrimosa, no encontro lastimosa, ver a imensa compaixão, ver a imensa compaixão, pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Quinta estação, Simão de Cirene ajuda Jesus a carregar a cruz. Nós os adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque por amor A vossa e pela vossa santa cruz, tremendo, do mundo. Do Evangelho de São Mateus. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o requisitaram para carregar a cruz de Jesus. Hoje, o ser humano continua sendo requisitado a ser um colaborador de Deus na sua obra criadora. A criação entregue por Deus aos seres humanos deve ser recebida como um dom a ser cultivado e não como uma propriedade a ser subjugada. Em um extrativismo sem fim, todos, Senhor Jesus, ensinai-nos a cuidar da criação e protegê-la como dom do vosso amor e da vossa bondade. Todos, Senhor Jesus, ensinai-nos a cuidar da criação. Já lemos, não foi? Isso, Jailton. Já lemos, não foi? Já sim. Agora eu canto. Em extremos desmaiado, teve auxílio tão cansado, recebendo Sirineu, recebendo Sirineu, pela Virgem dolorosa, nossa mãe tão piedosa, perdoai, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Meu áudio estava desligado, pagando mico ao vivo. Sexta estação. Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós os adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos,
porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho de Mateus. Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizeste isso a um destes mínimos, que são meus irmãos, foi a mim o que fizeste. Hoje, contemplamos Verônica em cada pessoa que assume a luta em defesa da criação, empenhando-se em pastorais e movimentos que buscam soluções para a crise socioambiental e para o sofrimento dos mais vulneráveis. Todos. Senhor Jesus, assim como destes a Verônica, dai-nos a sensibilidade de aliviar o sofrimento daqueles que assumem a causa da proteção socioambiental. Meus irmãos, estão chegando o povo. Eu vou continuar ouvindo vocês aqui, mas irmã Nara, assuma. Viu, meu bem? Cheiro. Amém. O seu rosto ensanguentado por Verônica enxugado, eis no pano apareceu, eis no pano apareceu, pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. No livro do profeta Isaías, assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, aquele que é desprezado, abandonado pelas nações, ao escravo dos dominadores. Ao verem os reis, ficarão de pé, também os príncipes, e se prostrarão, por causa do Senhor, que é fiel, pelo Santo de Israel, que te escolheu. Hoje, o extrativismo predatório que domina o nosso modelo de desenvolvimento, arruína não apenas as florestas, mas também os meios de vida e de trabalho digno de tantos povos que neles habitam. Todos, Senhor Jesus, livrai-nos da ganância e não permitais que nossas florestas sucumbam sob seu peso. Outra vez desfalecido, pelas dores abatido, cai por terra o Salvador, cai por terra o Salvador, pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa,
Perdoai-me, meu Jesus. Perdoai-me, meu Jesus. Oitava estação. Jesus consola as mulheres que choravam. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Do Evangelho de São Lucas, seguiam uma grande multidão de povos, bem como as mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse: Mulheres de Jerusalém, não chores por mim, chorais por vós mesmos e pelos vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que nunca deram à luz, e aos seios que nunca amamentaram. Hoje, a palavra de consolo do Senhor às mulheres de Jerusalém é também um apelo à nossa geração, para que assuma a responsabilidade frente às futuras gerações, que herdarão de nós a mesma casa comum que estamos destruindo. Todos. Senhor Jesus, que as nossas gerações, a exemplo de nossa Mãe Maria, saibam ser fecundas na docilidade ao projeto do Pai e cuidem de nossa casa comum. Eu estava pregando mico aqui, igual minha irmã Lenilda. Lendo e o áudio desligado. Ainda bem que não é eu sozinha. Das mulheres piedosas, disse a filha chorosa, é Jesus Consolador, é Jesus Consolador. Pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa. Cunha, não tá saindo nada. Perdoai-me, meu Jesus. Perdoai-me, meu Jesus. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do livro do profeta Isaías. Não tinha aparência nem beleza, porque para que o olhássemos, nem formosura que nos atraísse, foi desprezado como o último dos homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, e quase escondíamos o rosto diante dele. Desprezado, não lhe demos nenhuma importância. Entretanto, ele assumiu as nossas fraquezas e as nossas dores. Ele as suportou. Hoje, Jesus ainda se encontra caído em cada grupo humano
e povos tradicional, que desprezados pelas autoridades locais e mundiais, sofre agora os efeitos mais devastadores das mudanças climáticas. Todos, Senhor Senhor Jesus, Jesus, Ajudai-nos a ser Ajudai-nos força a ser força para que para que para os esquecidos, que estão às as margens, margens, sofrendo as consequências da da degradação degradação da da natureza. natureza. Cai terceira vez prostrado pelo peso redobrado dos pecados e da cruz, dos pecados e da cruz, pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. 10ª estação. Jesus é despido de suas vestes. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. do livro de do Senhor Deus. Porém, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. A realidade socioambiental na qual vivemos lança luz à consciência humana, expondo nossa nudez. Somos dependentes dos demais seres criados. Hoje, porém, o ser humano deve se envergonhar da maneira como tem tratado até nossa casa, despindo-a de sua riqueza mineral, vegetal e animal. Todos, Senhor Jesus, eu que o vejo verde de nossas matas, a riqueza de nossa terra e a variedade de nossa fauna não sejam despidos pelas ações predatórias do ser do humano. ser humano. Maltratado, eu vos vejo, meu Jesus, eu vos vejo, meu Jesus, pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. 11ª
Primeira estação. Jesus é pregado na cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Do Evangelho de São Lucas. Levavam também 2 malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Hoje, muitos são os instrumentos de morte que utilizamos sem a devida reflexão. Os agrotóxicos que contaminam alimentos, água e terra. O descarte irregular dos resíduos contaminantes. A poluição do ar pela queima inconsequente de combustíveis fósseis e tantos outros. Todos, Senhor Jesus, ensinai-nos a tirar da terra o nosso sustento, fruto e um cultivo limpo e consciente. Sois por minha cruz pregado, insultado, blasfemado, com cegueira e com furor, com cegueira e com furor. Pela Virgem dolorosa, nossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. 12ª estação. Jesus morre na cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Do Evangelho de São Mateus. Desde a hora sexta, uma escuridão cobriu toda a terra, até a hora nona. Pela hora nona, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo disseram: ele está chamando por Elias. E logo um deles correu para pegar uma esponja, ensopou-a com vinagre, colocou-a numa vara e lhe deu de beber. Outros, porém, disseram: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou outra vez em alta voz e expirou. Contemplamos a morte de Cristo em tantos irmãos e irmãs que perderam suas vidas por causa da ganância inescrupulosa dos que almejam o lucro sobre tudo e todo e sobre todos, os atingidos por barragens, os povos indígenas assassinados, defensores de causas ambientais sociais. Todos, Senhor Jesus, ouça o clamor da Mãe Terra, que chora a perda dos filhos
que buscavam protegê-la. Meu Jesus, por meus crimes padeceste. Oh, que grande é minha dor. Oh, que grande é minha dor. Pela Virgem dolorosa, não que tão piedosa. O quê? Qual é essa comida de você? Meu Jesus, Qual é? perdoai-me, meu Jesus. 13ª estação. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Do Evangelho de São Lucas, havia ali um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros. Era de Arimateia, uma cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. Ele foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu da cruz, enrolou num lençol e colocou-o no túmulo, escavado na rocha, onde ninguém ainda foram depositado. Hoje, ao contrário do zelo de José de Arimateia, ignoramos a iniquidade humana e o seu Criador ao reproduzirmos a cultura do descarte que afeta tanto os seres humanos excluídos como as coisas que se convertem rapidamente no lixo. Todos, Senhor Jesus, ajuda-nos a aprender a aprender da natureza o poder da renovação do madeiro e vos entregaram com que dor e compaixão, com que dor e compaixão. Mas já perdeu. Pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus. Perdoai-me, meu Jesus. 14ª estação. Jesus é sepultado. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Do Evangelho de São Lucas, as mulheres que tinham vindo a Galileia com Jesus acompanharam José e observaram o túmulo e o modo como seu corpo ali era colocado. Depois, voltaram para casa e prepararam perfume e bálsamo.
Hoje, relegamos ao túmulo do esquecimento da indiferença países e povos inteiros mais vulneráveis economicamente às consequências do desequilíbrio ambiental, porém explorados ao máximo em suas capacidades naturais. Todos, Senhor Jesus, ensinai-nos a respeitar os ciclos da natureza, promovendo assim o reequilíbrio dos recursos naturais. No sepulcro puseram Não tem como pegar arroz com garfo. os homens tudo esperam do mistério da paixão, Mãe, depois de comer. do mistério da paixão, Ai, não. pela Virgem dolorosa, nossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Oração final. Ao concluirmos esta caminhada, acompanhando nosso Senhor e a criação que sofre com o descaso, a indiferença e a exploração predatória em seu calvário, peçamos ao Senhor por nossas habituais indiferenças e nossa passividade ante a destruição da nossa casa comum. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Diante dos irmãos, assumimos o compromisso concreto, um gesto de conversão pessoal, comunitário e social, e tuamos no cuidado de cultivo da natureza. Aqui em nossa comunidade, coloquemos em cima da mesa das nossas casas de conselhos, das câmaras municipais e das prefeituras as realidades da nossa casa comum e disponhamos a trabalhar junto pela ecologia integral. Com a Igreja, assumamos os compromissos desta campanha da fraternidade. Venha sobre nós a bênção de Deus onipotente e misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Valeu, meu povo. Amanhã temos mais. Porém, comecem a pensar e avaliar sobre a quinta e a sexta. Quer dizer, não tem muito o que pensar, não, né? Quinta e sexta não dá, porque é um dia muito forte pra gente. Então, não tem como a gente fazer o texto. Mas aí, se vocês adotarem 4 horas da manhã, na verdade, na quinta e na sexta, podíamos fazer pela tarde, porque tá todo mundo sem trabalhar, não sei Jailton por causa do plantão. Mas se Jailton tivesse plantão, é bem no finalzinho da tarde. Então, podíamos adotar, tipo, umas 2 horas da tarde ou 3 horas. Na quinta-feira,
E nos outros dias, terça e quarta, 18, porque dá tempo da gente ir para a programação da igreja, que é às 7. E é só o terço, então é rapidão, tá bom? Avaliem aí qualquer coisa, palpite lá no grupo, tá bom? Na quarta eu não posso, nem na sexta eu não posso, porque à tarde eu estou saindo para o trabalho. Na sexta não, porque na sexta é dia de momento de reclusão, de se, como é que diz, meu Deus do céu, ficar mesmo em silêncio, né? Na sexta não, mas na quinta a gente pode fazer à tarde, porque tá todo mundo em casa, e quarta e amanhã às 18, certo? Na quinta eu não vou poder, estou trabalhando. Pronto. Por que não de madrugada? Na sexta de madrugada. Amanhecendo sábado de madrugada. Na sexta, Jailton, é melhor a gente ficar em coisa mesmo, entendeu? Ah, é mesmo, é. Porque sexta-feira da paixão é um momento mesmo da gente estar totalmente quem gosta, né? Quem costuma fazer isso em silêncio. Eu pretendo fazer isso, tá? Então na sexta não conto comigo não. E sábado pode ser pela tarde, porque sábado da aleluia, com aqueles salmos enormes, não conto comigo, viu? É isso, qualquer coisa vocês vão falando. Estou aqui, tá bom? E no grupo também. Cheiro! Cheiro, gente, faz bem.